somos o Grupo 4. Meu nome é Márcia, esse é Paulo e este é Ian. Nós somos do curso de Ciências Contábeis da FACAP, o melhor do Brasil. E hoje nós iremos falar sobre o CPC 45, que trata das divulgações sobre desenvolvimento em entidades estruturadas. Então, vamos lá. Bom, o CPC 45, ele exige a divulgação de julgamentos e premissas significativas que uma entidade faz para determinar a natureza de sua participação em outra entidade ou acordo. Ele também contém requisitos para um maior nível de divulgação para controladas, coligadas, empreendimentos controlados em conjunto e entidades estruturadas não consolidadas. O objetivo do CPC 45 é exigir uma divulgação que auxilie os usuários das administrações financeiras a avaliar a natureza e os riscos associados às participações de uma entidade em outras entidades e também os efeitos dessas participações na posição patrimonial e financeira, no desempenho financeiro e nos fluxos de caixa da entidade. Nesse contexto, as participações em outras entidades são envolvimentos contratuais e não contratuais que expõem uma entidade a uma variabilidade de retornos decorrentes do desempenho de outra entidade. Essas participações podem, por exemplo, assumir a forma de instrumentos de patrimônio ou de dívida, mas a definição é ampla e as participações também podem compreender outras formas de envolvimento, como suporte financeiro, aumento de crédito ou garantias. No entanto, uma participação em outra entidade não existe apenas como resultado de uma relação usual de cliente-fornecedor. As participações em outra entidade são a base para muitas das divulgações do CPC 45. Entender a finalidade e o desenho de outra entidade pode ajudar na identificação dessas participações. A entidade considera os riscos oriundos de outra entidade criada, transferidos para a entidade que reporta, entre outros riscos. Além disso, o CPC 45 exige que uma entidade forneça divulgações sobre os seus relacionamentos com entidades estruturadas não consideradas que ela patrocina, mesmo se ela não tiver uma participação nas mesmas datas de reporte. Uma entidade estruturada é aquela que foi projetada de maneira que os direitos de voto ou similares não são o fator preponderante na decisão de quem controla a entidade, como, por exemplo, quando quaisquer direitos de votos relacionam-se somente a tarefas administrativas e as atividades relevantes são direcionadas por meio de disposições contratuais. O fato de uma investida ser ou não uma entidade estruturada é um fator-chave na determinação da extensão das divulgações exigidas pelo CPC 45. Para complementar a definição, o CPC 45 indica que uma entidade estruturada tem algumas ou todas as seguintes características: atividades restritas, objeto social restrito e bem definido, patrimônio insuficiente para permitir que a entidade estruturada financie suas atividades sem suporte financeiro subordinado, financiamento na forma de múltiplos instrumentos contratualmente vinculados a investidores que criam concentrações de crédito ou outros riscos. Embora essas características sejam úteis na identificação das entidades estruturadas, elas podem não ser determinantes em todos os casos. Alguns exemplos de entidades com objeto social restrito e bem definido que podem ser entidades estruturadas incluem aquelas concebidas para realizar um arrendamento eficiente em termos fiscais, conduzir as atividades de pesquisa e desenvolvimento, oferecer uma fonte de capital ou de financiamento a uma entidade ou oferecer oportunidades de investimento a investidores, transferindo os riscos e benefícios associados com os ativos da entidade estruturada. Ao avaliar se uma investida é uma entidade estruturada, o investidor também considera como a avaliação do poder foi realizada no âmbito do CPC 36, independentemente do resultado dessa análise. Isso ocorre porque o CPC 36 exige que as entidades realizem a análise do poder de maneira diferente, dependendo se os direitos de voto são um fator dominante na decisão de quem controla a investida.
Portanto, a análise da investida no âmbito do CPC 36 é diretamente relevante para a decisão nos termos do CPC 45 sobre se a investida é uma entidade estruturada. Se a decisão foi tomada com base em quem detinha a maioria dos direitos de voto, ou menos que uma maioria, mas com o poder do fator sobre a investida, então a investida não é uma entidade estruturada. Se a análise do controle exigir uma análise mais profunda, como por exemplo, de finalidade e projeto da investida e evidências da capacidade prática de dirigir as atividades relevantes da investida, etc. Então, é mais provável que a investida seja uma entidade estruturada. Bom, e conforme já foi citado, uma entidade estruturada é aquela que foi designada de forma que os direitos de voto ou similares não sejam o fator dominante ao decidir quem controla a entidade. Portanto, é importante entender o significado de direitos similares. Um exemplo de direitos similares, que é semelhante aos direitos de voto, inclui os direitos de nomear ou destituir os membros-chave da administração de uma investida que tem a capacidade de dirigir as atividades relevantes. Bom, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, bate palma aí. Quem não gostou, bata também, ajuda a gente, viu? Valeu, galera! É nóis! Ela sarrada.